17 de abril foi dia de luta do trabalhador rural. E aí, com as mudanças da nova reforma da Previdência, como é que ficam os direitos dessa classe? Roda a vinheta que a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora. Chegando por aqui já para conversar com a nossa colunista, a advogada Sheila Sodré, que trouxe para o papo especialista, também advogado em Direito Previdenciário, Caio Lucena. Sejam bem-vindos, boa tarde. Oi, Sheilinha. Boa tarde, Fernanda. Tudo bom, Caio? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo boa em tarde paz. A todos. Ô, gente, a gente tá falando de um dia que é de luta e a gente sabe das dificuldades dos trabalhadores rurais, mas com a reforma, né, da Previdência, essa classe também sofreu com algumas mudanças. Vamos começar explicando, Sheilinha, quais foram as principais mudanças dessa reforma da Previdência para os trabalhadores rurais? Pois é, Fernanda, eu passo a bola aí para o doutor Caio, por conta de ser uma área extremamente específica e que muitas vezes quando eu sou perguntado ou alguém aborda, é que muitas vezes tem a oportunidade de ter outros meios de previdência e eles ainda ficam na cabeça a exclusividade de que, não, qualquer dia desses o sindicato me dá um documento e eu posso me aposentar a qualquer momento. Então, realmente, a dúvida das pessoas ainda quem pode estar assistindo, é o que mudou e o que realmente, qual é a importância real dessas modalidades. Essa é a necessidade do Tocar estar aqui presente para poder esclarecer para a gente isso. Pois não, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre o ponto que Fernanda trouxe, em relação a mudanças, possíveis mudanças com a reforma da Previdência, né, no que tange aos trabalhadores rurais, eu preciso dizer que os trabalhadores rurais ficaram fora dessa reforma, por assim dizer, porque, a princípio, com a proposta inicial, o governo queria implementar algumas alterações, mas aí houve lá uma discussão no Congresso e acabou que permaneceram as regras. O que vai ser implementado, que ainda não foi, que vai começar a vigir em 2023, é que os trabalhadores rurais vão precisar estar fazendo uma atualização de dados no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações, para poder a Previdência, o INSS, ter mais controle sobre o tempo de contribuição, de atividade rural daqueles trabalhadores. Mas, assim, com relação aos requisitos, permaneceram os mesmos, né? A aposentadoria por idade rural, ele tem uma diferença da aposentadoria urbana, né, que tem uma diminuição no tempo para aposentar. Então, assim, com relação a possíveis mudanças com a reforma da Previdência, isso daí foi afastado. Ô, Caio, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, minha mãe ou meu pai tem uma propriedade rural, eu não preciso me preocupar. Tem até gente, pessoas que vieram trabalhar aqui em João Pessoa e dizem que não quer a carteira assinada porque o pai e a mãe têm uma propriedade e trabalham tendo colheita e tal, e não quer que a carteira seja assinada para poder se aposentar como trabalhador rural. Hoje, como é que está essa realidade? É possível? Basta somente ter a propriedade? Pois não. Isso é uma pergunta bastante corriqueira, né? Tem muita gente que realmente sai da zona rural, sai lá do campo e vem para a cidade, né? Constrói a família na cidade e tudo, mas tem uma terrinha lá dos pais, né? Dos bisavós, que vem passando de geração em geração. E imagina-se, não, meus pais eram trabalhadores rurais, aposentaram como trabalhador rural, eu também terei direito porque eu tenho uma terra lá. Mas não é bem assim que funciona, né? É preciso comprovar que realmente exercia atividade rural. Quando a gente vai para o campo da justiça, né, quando o INSS nega um tipo de benefício dele de aposentadoria, o juiz, na audiência de instrução, a primeira coisa que faz é o seguinte: ele vê as características físicas da pessoa, vê a mão da pessoa para ver se a pessoa realmente exercia aquela atividade rural, aquela atividade de sol a sol, aquela atividade lá no campo. Então, não é muito fácil quando você realmente se desvincula do campo, da zona rural e vem para a cidade conseguir uma aposentadoria dessa. É meio complicado, viu? Entendi. Fernanda, uma grande preocupação que a gente tem também é o seguinte, que a realidade do campo, as pessoas começam a trabalhar e vão ajudar. Eu digo isso, gente, porque eu sou do sítio, viu? A minha mãe é agricultora rural, ela é aposentada, né? Ela tem uma aposentadoria rural, então é uma coisa que eu tenho algumas curiosidades, algumas preocupações. Então, a gente começa a trabalhar no campo muito cedo, né? Até antes dos 12 anos, por exemplo.
E aí ele pode trabalhar 10, 15 anos na roça, ajudando a família na economia rural. E aí ele vai para a cidade, ou para continuar estudando, ou para se profissionalizar, e aí pega outra e desenvolve outra profissão. Esse tempo que ele trabalhou com essa economia rural, esse período, deve ter muita gente aqui que teve essa experiência. De alguma forma isso ajuda? E aí, doutor Caio? Olha, boa pergunta, né? As pessoas que nasceram no campo, que é o exemplo de doutora Sheila, e vieram para a cidade trabalhar, se essa pessoa começou lá, mesmo que na adolescência, a trabalhar no campo, com seus pais e tudo mais, se isso foi antes de 1991, é possível reconhecer esse tempo para somar com o tempo de contribuição urbana, né? Perante o INSS só reconhece esse tempo rural a partir dos 14 anos de idade, porque a Constituição diz lá que é proibido ao menor de 14 anos trabalhar, a não ser na condição de aprendiz, né? É proibido ao menor de 18, mas a partir dos 14 na condição de aprendiz. Aí o INSS, lançando mão desse preceito constitucional, dessa norma, só reconhece a partir dos 14 anos. Por outro lado, a jurisprudência, né, vem entendendo aí, o STJ vem entendendo que a partir dos 12 anos já é possível reconhecer a atividade rural, tá bom? Então, esse tempo que as pessoas laboraram lá como trabalhador rural, desde os 12 anos, na justiça é possível reconhecer e levar para a contagem do tempo de contribuição, somando com a contagem urbana. Chegou pergunta aqui, Sheilinha, vamos ajudar o nosso telespectador, que diz o seguinte, vou ler aqui. Ele e a esposa venderam a colheita, né, como produto, na verdade, para as cooperativas. Eles querem saber se eles têm direito à aposentadoria rural, se isso se torna prática, né? Eles pegam a colheita e vendem para uma cooperativa. Pois bem, essas pessoas aí que trabalham vendendo a produção, né, a produção familiar lá para cooperativas, essas pessoas são trabalhadores rurais, são enquadrados como trabalhadores rurais, né? Se elas vivem no campo, a subsistência da família é da terra ali, do que eles cultivam, do que eles plantam, as pessoas vendem o produto para cooperativas, é perfeitamente possível enquadrá-los como trabalhador rural. E esse tempo aí é considerado o tempo de contribuição rural. Caio falou sobre idade no início aqui de alguma das respostas e chegou uma pergunta justamente sobre idade. Ele diz que ele é trabalhador rural, que ele tem 45 anos e ele quer saber qual é a idade mínima para que ele possa pensar na aposentadoria. Pois bem, a idade mínima para o homem trabalhador rural para aposentar, né, a aposentadoria por idade rural é de 60 anos de idade para o homem. Por outro lado, para a mulher, a idade mínima é 55 anos de idade. Ou seja, se considerarmos que a aposentadoria urbana hoje para o homem é 65 anos, inclusive com a reforma da Previdência, e para a mulher sofreu uma alteração que era 60, agora é 62, na aposentadoria rural a gente tem essa regra mais benéfica, até porque são trabalhadores que trabalham lá de sol a sol, né, que tem uma atividade mais braçal, uma atividade mais penosa. É verdade. E, Caio, Sheila fez uma pergunta com relação à idade, né? Porque na maioria das vezes é uma atividade que começa ainda na adolescência, ajudando os pais ali. Chegou pergunta justamente sobre isso, que o filho tem 13 anos e que ajuda no trabalho rural da família. E ele querendo saber qual é a idade mínima para que a colaboração comece a ser contada como tempo de contribuição. Doutor Caio falou que a partir de 14 anos, porque antes disso a gente sabe que não há previsão, pelo menos legal, de ser reconhecido. Agora, doutor Caio, eu fiquei na dúvida, com que documentação você comprova que aos 14 anos você já estava na lida junto com seus pais? Pois não. É bom a gente fazer um adendo. Quando eu disse lá, eu mencionei 14 anos, isso é perante o INSS, né, de maneira administrativa. Quando a gente fala perante a justiça, né, a jurisprudência já vem reconhecendo que a partir dos 12 pode ser contado como tempo de contribuição, né? Então, é isso daí, a partir dos 12 pode ser contado como tempo de contribuição. Para comprovar, o que é que a gente faz para comprovar a atividade rural, né? Assim, tem uma lista de documentos que o INSS até tem lá no site. Na IN,
é o seguinte, são diversos os documentos, são vários documentos, inclusive também pode ser comprovado através de testemunha, desde que tenha início de prova material. O que é início de prova material? Tem que ter alguns documentos e somado a prova testemunhal, né? Então, eu vou listar aqui alguns documentos para a gente poder ter uma ideia, né? Contrato de trabalho para os trabalhadores rurais que são empregados, né? Porque tem essa modalidade de trabalhador rural, o empregado trabalha numa fazenda lá, né, como vaqueiro, então como agricultor, para um determinado fazendeiro, ele é trabalhador rural e empregado. Então, um contrato de trabalho, uma CTPS assinada, né? Para os trabalhadores rurais, que são os chamados segurados especiais, né, esses não precisam contribuir, é bom mencionar, não precisam contribuir para a Previdência, e mesmo assim, comprovando só o tempo rural, eles conseguem a aposentadoria por idade, né? Então, eu vou listar uns documentos aqui. Contrato de arrendamento, né, da terra, parceria, o comodato da terra, né, no nome daquela pessoa que está pleiteando a aposentadoria. Registro do imóvel rural, no nome da pessoa, dos familiares, dos pais, dos bisavós e assim por diante. Bloco de notas da produção do trabalhador rural, se ele tiver alguma anotação nesse sentido, né? Notas fiscais de mercadorias que ele produz e vende para empresas, vende para cooperativas, etc. Certidão de casamento, onde consta lá no registro do cartório a profissão da pessoa, a profissão dos pais, né? Isso daí também é importante no trabalhador rural. Título de eleitor, às vezes tem um cadastro lá no TRE que diz a profissão, aí tem lá a profissão trabalhador rural, então, né, alguma coisa nesse sentido. Certidão de nascimento, que consta o nome dos pais e a profissão dos pais como trabalhador rural. Reservista, que também tem a profissão, né? Então, todos esses documentos podem ser utilizados para comprovação da atividade rural. Em algumas situações, como o doutor Caio... Pois não, Xelinha? Nada a ver, porque eu fico preocupada, porque a nossa realidade do campo, eu tenho certeza para quem está nos assistindo, é de que a realidade, por exemplo, ele mencionou muito bem uma modalidade que é do seletista. Quantos vaqueiros nós não temos ainda pelo nosso sertão, né, da Paraíba? Quantas pessoas que trabalham em sítios, né, que têm essa atividade mesmo, ele trabalha, ganha um salário mínimo e aí vai, e não tem nada disso registrado mesmo. Né? Você não tem, acaba tendo uma proximidade com o empregador e acaba não tendo documento de carteira assinada. Né? É aquela história, a testemunha é uma prova extremamente importante nessas relações. Essa relação, aí eu pergunto, essa relação antes de você ir para o INSS, porque olha bem, quem está nos assistindo ou quem está nos assistindo, que vai indicar isso, que vai mandar isso para outras pessoas, que vai fazer esse alerta, ele tem que ter uma ideia do que fazer. Né, a princípio, que tipo de documento ele já pode pedir para o patrão, o próprio patrão, que há muito tempo quer organizar e não se organiza nessa situação. O que pode ser feito agora? Porque a minha preocupação é porque eu conheço a realidade realmente do nosso sertanejo, que acaba muito nessa via informal. Exatamente, isso é uma situação bem sensível, né? Quando se fala em comprovar a atividade rural, é uma situação bem sensível, mas assim... a princípio, tentar angariar o máximo de documentos possíveis, né? Se não tiver documentos, aí realmente vai ficar a única prova aí possível vai ser as testemunhas, que são imprescindíveis para uma situação dessa, onde não há documentos, né? O primeiro passo de uma pessoa dessa, quando atinge a idade para aposentar, para um trabalhador rural, no caso do homem 60 anos de idade, no caso da mulher 55, né? Tendo pelo menos 15 anos de atividade rural comprovada, o que é que vai ser? Vai se dirigir a uma agência do INSS, fazer um requerimento de aposentadoria, juntar os documentos que ele dispõe e dizer lá também que se os documentos não forem suficientes, que sejam apresentados testemunhas para a oitiva, né? Em muitos casos, né, até por falta de comprovação mesmo, o INSS sempre indefere os pedidos, nega os requerimentos, e aí o que é que se faz? Vai ter que procurar um advogado para poder ingressar com a ação pleiteando na justiça o benefício devido, né? E na justiça serão ouvidas testemunhas e a instrução processual vai justamente comprovar isso daí, né?
É isso, muitas vezes é isso que eu ia falar antes de ceder a Sheilinha, que muitas vezes é necessária a figura do advogado, do profissional advogado, para fazer valer o seu direito. Eu quero agradecer muito a presença do Caio. O Instagram do Dr. Caio é Caio, letra D, né? Lucena Isso. ADV. E o de Sheila, @Sheila_Sodré. Dr. Caio, muito obrigada pelas contribuições aqui ao vivo, viu? Um abraço para você, boa semana. Eu quem agradeço, foi um prazer e me coloco à disposição. Viu? Sheilinha, cheiro pra tu, viu? Beijo, querida. Venha-se embora tomar um cafezinho comigo aqui no estúdio semana que vem. Vamos embora. Beijo pra vocês dois, boa semana. Gente, quem tem